Olá amigos, olá amigas, tudo bem com vocês? Na verdade, o Bolsonaro e a mistura com a Rede Globo parece uma novela. Uma novela de briga. É impressionante. Certamente vocês viram o que ele fez hoje no Paraná, chegar no aeroporto na cidade de Cascavel, segurou um cartaz bem grande, né, com os dizeres em letras garrafais: Globo lixo, e no símbolo da Globo uma lixa cortando a Globo, dizendo que não. E os seus seguidores, lógico, vão ao delírio, né? O Bolsonaro, que sempre vai a tudo quanto é lugar, para seja inauguração de estrada vicinal, seja formação de alguns policiais, seja o que tenha que ocorrer, ele vai. É impressionante a disponibilidade desse presidente para, digamos, estar junto dos dele, né? Sempre tem aquela plaque, aquele grupo de pessoas que estão lá já para aplaudi-lo. Dá a impressão de que a popularidade dele está lá nas alturas, né? Mas não é tanto assim, né? Mas o que a gente viu hoje, na verdade, é a manifestação de um presidente que governa só para um lado, né? E, ao mesmo tempo, detesta quem o critica e quer tirar. Por exemplo, a Globo mostra algumas coisas, algumas verdades sobre o governo dele. Na verdade, nem todas, né? Algumas, e ele entra em guerra contra a Globo. Evidentemente, eu não estou defendendo e nem criticando a Globo de forma alguma. Estou apenas dizendo, narrando os fatos, né, do que ocorreu e que ocorre, né? Vocês, mais do que eu, muito provavelmente, sabem que a briga que existe entre os bolsonaristas e boa parte dos meios de comunicações é muito, muito forte, né? Muito acirrada, né? Mas antes disso, dar prosseguimento a esse debate, essa narrativa bolsonarista ou contra-bolsonarista e meio de comunicação, eu gostaria de ouvir, de saber o seu comentário, a sua opinião, de que você acha. O Bolsonaro, ele trata bem, ou, de outras palavras, ele trata a imprensa, os meios de comunicação, como ele deveria tratar? Ou ele está pegando muito pesado, está fazendo o que não devia, falando o que não devia nos meios de comunicação, na imprensa em geral? Diga o que você acha, o que você pensa, né? Então, e tinha essa multidão lá que estava, um grupo razoável de pessoas, né, gritando mito, 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 que ele chegou, na verdade, né, ao aeroporto de Cascavel, no Paraná, na manhã dessa quinta-feira, no dia 4 de fevereiro. E ele saiu, ele pegou um cartaz lá que estava escrito Globo lixo, né, e ergueu. E os apoiadores, lógico, que estavam lá no saguão, né, foram ao delírio, né? E, claro, boa parte, ou se não a grande maioria desses apoiadores não gostam da Globo, e vendo diante dele lá o seu ídolo, né? Não sei até quando ele vai ser ídolo desses apoiadores, mas se for, evidentemente, é um delírio, né? A cena foi registrada em vídeo publicado nas redes sociais do Bolsonaro. Acho que tem lá, tá espalhado para tudo quanto é lugar, Facebook, Twitter, TikTok, em tudo quanto é lugar. Você já pode ver já o vídeo do Bolsonaro lá erguendo lá o cartaz, né? Na verdade, isso que os bolsonaristas mais, digamos, mais radicais é o que mais queriam ver, né? Então foi ao delírio. E como eu havia falado, do cartaz trazia os dizeres Globo
em cima, uma lista embaixo e o símbolo da emissora no meio, né? Com um símbolo, com um X vermelho sobre ele, sobre o símbolo da Globo, né? A imagem corta e aparece, então, erguendo o cartaz, o Bolsonaro erguendo o cartaz lá. Embora a imagem do rosto do Bolsonaro esteja desfocada, você pode ver a imagem, ela fica um pouco desfocada, não pegou muito bem a câmera. É possível identificar que é ele quem segura o panfleto lá, o cartaz, né? Até por cenas anteriores e posteriores ao vídeo, né? Dá para perfeitamente saber que é ele, né? Alguns segundos antes e alguns segundos depois dá para saber perfeitamente que é ele, né? E lá no Twitter dele ele mostra lá vídeo com várias do local lá onde ele foi, para onde ele foi, né? Que era na verdade a inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, um centro de esporte. De qualquer forma, é uma ação que leva a melhora de vida, evidentemente, para as pessoas, para os atletas, para aquelas pessoas que sonham realmente num futuro melhor e dar um up na sua carreira, né? Que estão sem treinamento, é muito importante. Então, isso não deixa de ser importante. No entanto, nada disso, claro, apaga todas as maldades e coisas ruins que ele tem feito, né, para o nosso país. Isso não apaga. A gente deve falar a verdade, né? Não adianta a pessoa fazer uma coisa boa e a coisa ruim só dar ênfase à coisa ruim. Não, você tem que falar a verdade. Sinceramente, eu acho que o Bolsonaro faz coisa muito mais ruim do que boa, mas ele faz coisas boas. Mesmo assim, se não fizesse nada boa, já é para ter tirado há muito tempo, né? Mas eu ainda continuo convicto de que ele faz muito mais mal ao nosso país do que faz bem. Por exemplo, apenas esse ato, considerando apenas esse momento que ele esteve lá no Paraná, em Cascavel, ele pode dizer que ele desrespeitou um órgão que a concessão é do Estado, né? Ele desrespeitou, que não era para ele fazer isso, né? Desrespeitou embora que seja privado, mas tem concessão pública, né? E, por outro lado, ele fez o governo, né? Fez uma obra que é importante para os atletas. E só no momento aí, em algumas horas, alguns minutos, sei lá, uma hora, 2 horas, ele fez algo que foi ruim e outro ato que fez bom. Mas a verdade é que ele inflamou os bolsonaristas. Os bolsonaristas são radicalmente contra a Globo. Por quê? Porque a Globo mostra, mais uma vez, não estou defendendo e nem atacando a Globo. Eu estou apenas falando o que eu considero que seja correto. A Globo mostra a realidade, né? E a realidade, como eu falei agora há pouco, é que o governo Bolsonaro é muito mais forte no lado ruim do que no lado bom, considerando a sociedade como um todo. Então, isso deixa os bolsonaristas, que eles só querem ver o lado dele, né? Que o lado deles geralmente não é bom para a sociedade, não é bom para o povo brasileiro, principalmente considerando este ano passado, e continuando, na verdade, este ano 2021, com relação à doença, a pandemia que se instalou no Brasil e no mundo todo. As ações do governo foram totalmente, praticamente quase que 100% contrário ao que deveria ser, excetuando a questão lá da ajuda emergencial lá para as pessoas mais pobres. Tirando isso, todas as outras ações foram contrárias, né? Então, por conta disso, os bolsonaristas são radicalmente contra a Globo, porque a Globo mostra exatamente isso, né?
e o governo, as pessoas, até do ponto de vista ideológico, fazem ações, inclusive protestos, etc., contra as ações, ou digamos, as notícias divulgadas pela Globo, né? Mas cada um de nós temos uma opinião a respeito disso, já formada ou informação, mas por isso que é interessante, é muito importante a democracia, porque a gente pode dizer o que a gente pensa. E é exatamente isso que eu quero ouvir de você, ou ler o que você escreve a respeito disso. Nesse embate, quem tem razão? A Globo, ou os bolsonaristas, ou nenhum nem outro? Ou todos são iguais? Todos são ruins ou todos são bons? Deixa a sua opinião, diga o que você acha. Eu estou aguardando para ler ansiosamente o que você pensa a respeito disso, desse imbróglio entre os bolsonaristas e a Globo. E também eu lhe convido para você se inscrever, para a gente aumentar o debate e dar mais visibilidade às nossas opiniões. Então, até lá e um abraço.